Abra comigo sua Bíblia em Isaías 64. Deus é bom. Domingo passado, no final do culto, eu convoquei a igreja para estar orando. Lembram-se disso? De orar um pelos outros, de cada um orar por alguém aqui. Quem lembra disso, levanta a mão. Graças a Deus tem 5 crentes aqui. Desses 5 crentes, quem fez isso? Os 5 crentes, glória a Deus. Então eu quero lembrar mais uma vez vocês, igreja, olhe para o lado, escolha um irmão e ore por ele. Mande um WhatsApp para ele e fale: irmão, estou orando por você, estou orando pela sua família, estou orando pela sua casa. Vamos cuidar uns dos outros, nós somos uma família. Lara, fala para sua mãe que nós somos uma família e nós nos preocupamos uns com os outros, então nós devemos orar uns pelos outros. Cultive esse tempo. Se você tiver como, faz uma videoconferência, toma um café, chama para um bolo, viu, Sheila? Viu, Sheila? Deixa Deus te usar, né? Betânia, deixa Deus te usar aí, ó. Mas ore, nós somos uma família e precisamos uns nos preocuparmos com os outros, um orar pelo outro. É assim que nós vamos crescer. Às vezes a gente tem muito pouco tempo de estarmos em comunhão juntos aqui na igreja, mas nós podemos usar das ferramentas aí da tecnologia para fazermos isso. Né? Eu tenho aprendido com a Júlia, eu tenho visto a Júlia às vezes faz devocional aí com o quarteto fantástico deles aqui, dos jovens aqui, eles fazem devocionais pelo computador, e tem sido bom. Nós podemos fazer isso, então aprenda. Eu estou aprendendo a lidar com isso, mas vamos fazer isso, né? Se a vida está tão corrida, vamos usar o tempo que a gente pode para ter esse tempo de comunhão, ainda que seja à distância, tá certo? Quem achou aí Isaías 64, dá um glória, enquanto eu acho. Isso. Espera aí que Isaías está fugindo aqui da minha Bíblia. O Senhor é bom. O texto diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem o teu nome e as nações tremessem diante de ti. Ó, se fendesses os céus e descestes, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Senhor, em nome de Jesus, assim como foi lá com Moisés, Senhor, desce com teu Espírito Santo sobre a vida da nossa igreja, Senhor, que através da ministração da tua palavra nesse tempo aqui agora, ó Deus, o teu Espírito fale conosco e que possamos, ó Deus, sim, enchermos do teu poder e sermos brasas vivas neste mundo. Eu oro assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Todos nós, em algum momento na infância, até mesmo agora, ultimamente, mas principalmente na infância, a gente já mexeu com fogo, não já? A gente já fez fogueira, né? O pessoal que gosta aí do culto da fogueira nos acampamentos, já orou na frente da fogueira para a fogueira pegar fogo, já tacou álcool e o fósforo lá e não pegou fogo, mas todo mundo já mexeu com fogueira, né? A gente sabe que para um incêndio, para uma simples fogueira ou para um grande incêndio acontecer, a gente precisa apenas de um palito de fósforo. Já notaram isso? Se a madeira ou a grama, ou seja lá o que for, estiver preparada para pegar fogo, um único graveto fará aquilo pegar fogo. Já entenderam a mensagem desta manhã, não é? Nós somos os gravetos. E nós também somos a madeira. Como está o nosso coração para ser incendiado pelo Espírito Santo nesta manhã? Eu quero trazer uma reflexão para nós aqui sobre as nossas vidas e sobre como sermos uma igreja em chamas,
como sermos filhos de Deus, como sermos brasas vivas, pessoas em chamas, pessoas que verdadeiramente anseiem e desejem desesperadamente pelo poder de Deus. É isso que eu tenho buscado, irmãos, e eu vejo que nós temos começado a caminhar nesta trilha e precisamos focar mais. Hoje pela manhã orando aqui, o Senhor foi muito claro ao meu coração e até mudou a minha oração aqui. Nós estamos com pouca fé. A igreja brasileira hoje em dia está sem fé. Nós estamos na igreja, as igrejas estão lotadas, mas o ceticismo também está no nosso meio. Nós precisamos buscar mais. Irmãos, e comece a orar. Se você está com pouca fé, ore para que tenha fé. Ore para orar. Ore para ter força para orar. Hoje eu comecei a orar aqui para ter fé. Nós precisamos de mais fé. Estamos na igreja há tanto tempo, buscando pela presença do Senhor, buscando do alto o poder, e muitas vezes o Senhor até quer nos revestir, mas muitas vezes o nosso ceticismo impede o agir de Deus. Há um livro do Dr. Jack Derry, chama-se Surpreendido pelo Espírito. Os primeiros capítulos ele vai dizer exatamente isso. Ele era um professor tradicionalíssimo, igreja completamente tradicional, sensacionista. E ele, um certo dia, a igreja dele se reúne para fazer uma campanha, um evento que ia ter lá, e ele sugeriu, vamos chamar algum pastor? Vamos chamar o pastor tal. E ao fazer o contato com esse pastor, o pastor falou, eu aceito o convite, e podemos falar de quais temas. E aí começou a falar, a gente pode falar sobre Cristo e o reino de Cristo. Então, Cristo e o seu reino, Cristo e as vidas, Cristo e a igreja, Cristo e tal. E um determinado tema, um dos temas foi Cristo e os milagres. Quando o conferencista falou para Jack Derry que ia falar sobre milagres na igreja, ele tomou um susto, porque ele falou assim, mas Jack, e esse Jack Derry, professor, de seminário, mais de 20 anos como pastor de um dos maiores seminários lá em Dallas, por mais de 20 anos, professor de Antigo Testamento. Então ele olha e fala assim, mas você vai falar de milagres na minha igreja? Uma igreja tradicional, uma igreja que não crê mais que Deus está curando hoje, uma igreja que quer que os dons cessaram com os apóstolos, isso vai trazer problema para a minha igreja. Não, eu não sei se isso será bom ou não. Bom, moral da história, depois de muitos relutar, de muita igreja se preocupar se ia dividir a igreja ou não, aquele pastor foi pregar, e aquela igreja, e a vida de Jack Derry nunca mais foi a mesma, porque ele viveu de perto o que ele conhecia de longe. Ele foi pastor do Antigo Testamento, conhecia a Bíblia de ponta a ponta, grego e hebraico muito bem, mas não acreditava que os dons do Senhor eram para hoje. Um homem que conhecia a Bíblia muito bem, mas era cético. Quando o Espírito Santo, quando ele começou a ver o agir de Deus, quando ele viu pessoas tradicionalíssimas caindo aos pés do Senhor, sendo batizadas com o Espírito Santo, a sua visão, a sua vida foi radicalmente mudada, foi transformada. E é importante que nós pensemos, nos preocupemos com isso. Nós precisamos buscar o poder de Deus e crer. Creia, meus irmãos, vamos ter ousadia, a começar em mim, vamos ter ousadia de orar e o doente ser curado, de orar e o morto ressuscitar. Irmãos, é o poder de Deus, é o poder de Deus, e nós somos brasas vivas, nós somos gravetos aqui para incendiar esta geração, para incendiar essa nação. Vamos orar e crer, vamos ter fé. A gente precisa cheirar fumaça do Espírito Santo. A gente não fala muito, não ouve muito, aquele ditado, onde há fumaça, há fogo. Então aqui neste lugar tem que começar a cheirar fumaça santa. Tem que ter fogo, tem que ter poder neste lugar, meus irmãos. E nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar. Nós podemos enxergar na Bíblia que o fogo tem grande importância. Deus se manifestou ao seu povo pela coluna de fogo. Lembram-se lá no deserto, quando o povo sai lá do Egito? Deus
ia à frente do seu povo de dia, numa nuvem, mostrando, né, o caminho a ser seguido, e à noite aquecia o seu povo com uma coluna de fogo. Aquilo que ali queria dizer que Deus estava no meio do povo, e Deus estava cuidando do seu povo. Esse mesmo Deus está aqui nesta manhã, entre nós, nos aquecendo, nos inflamando. A gente sabe também que Deus usa o fogo na Bíblia, muitas vezes o fogo também ele é usado para juízo, para condenação, nós sabemos disso. Mateus 13, 42 vai falar sobre isso, sobre aqueles que rejeitam ao Evangelho, aqueles que negligenciam o Evangelho, também sofrerão as consequências no fogo. Ali onde haverá fogo, ranger de dentes, não é isso? Mas eu quero falar hoje, eu quero focar nas nossas vidas, para nós aqui, o poder do fogo do Espírito sobre nós. Deus sempre teve as suas lareiras. Quem não gosta nesse friozinho, tem uns aí que andam até escapando de São Paulo por causa do frio, mas quem não gosta de no friozinho estar na frente de uma lareira, ou de uma fogueirinha, batendo papo, o Raul que gosta de chimarrão, né, Raul? Sentado ali à frente da fogueira, ouvindo aqueles estalos gostosos da madeira queimando, aquela coisinha quente, o cheirinho de fumaça, ou você dormir com aquele barulhinho, aquela luz oscilando. Isso é fantástico, não é? É gostoso. Deus também tem as suas lareiras. A sarça ardente, por exemplo, lá com Moisés no deserto, ele olha para a sarça e vê ela queimando, e não se consumindo. O milagre ali não foi o fato da sarça pegar fogo, isso era natural no deserto, mas o milagre foi de ver que a sarça pegava fogo e não se consumia, não se apagava. Olha a presença de Deus ali. Outra coisa que nós vamos ver, o altar do tabernáculo, o Monte Carmelo, o povo de Deus lá no Pentecostes. Irmãos, Deus sempre está levantando homens e mulheres para trabalhar nas suas vidas, para enchê-los com seu Espírito Santo e com fogo, para batizá-los. E hoje somos nós, essas lareiras que Deus quer usar. Somos nós, os gravetos que Deus quer usar para inflamar a nossa sociedade, para inflamarmos a nossa geração e mudarmos através do Evangelho de Cristo, através do poder de Deus nas nossas vidas, mudarmos vidas através do Evangelho do Senhor. E como podemos fazer isso? Agindo, primeiramente, crendo que verdadeiramente o Senhor está nos preenchendo com o seu poder, e depois agindo. João Batista nos apresenta Jesus como aquele que vem a nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, quando ele diz lá em Mateus 3,11, eu, na verdade, João Batista batiza com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, aquele ao qual eu não sou digno nem de carregar a sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais poderoso do que eu. Poderoso no grego, pantocrator. Pantocrator quer dizer algo onde o poder é infindável. Essa palavra é direcionada apenas para Deus, o onipotente. Aquele onde não conhece limites para o seu poder. Então, quando João está falando que Jesus está vindo, ele é mais poderoso do que porque Jesus não conhece limite para nada. O Espírito Santo, ele é ilimitável. Deus não vê nada na frente dele que possa barrá-lo. Então, nós vamos ver que nós precisamos buscar mais do poder de Deus, com fé, crendo, exercer a nossa fé. Não há nada mais triste do que uma igreja fria, do que uma igreja sonolenta, do que uma igreja apática, sem amor entre si, sem amor entre os irmãos, sem amor entre o próximo, sem amor pelos perdidos, sem amor e sem o fervor a Cristo. Quando uma igreja esfria em seu fervor, deixa de ser um organismo vivo, deixa de ser uma igreja que abraça e que faz discípulos, tornando-se uma simples organização.
sem o poder de Deus dando vida à igreja, ela será apenas uma agência de ação social e não uma verdadeira igreja de Deus viva e eficaz. Irmãos, se nós não buscarmos o poder de Deus, se nós não buscarmos aumentar a nossa fé e exercitar a nossa fé, nós seremos apenas um ponto aqui que entrega cobertor, um ponto que entrega cesta básica, que faz doação, e nós não somos isso. O papel principal da igreja é buscar o poder de Deus, é anunciar a palavra de Deus ao mundo e salvar os perdidos através do evangelho, é ser graveto, é tacar fogo nessa geração que está perdida. Hoje chegamos aqui cedo, o Raul chegou mais cedo que eu aqui hoje, Raul e a Pitu, e aqui no nosso estacionamento, garrafas de bebidas. Duvido, e aí eu falo isso com vergonha e com tristeza, mas será que os caras que estavam bebendo aqui essa noite sabiam que eles estavam na porta de uma igreja? Qual o papel que nós estamos influenciando aqui? O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Este lugar devia ser um lugar santificado, que na hora que alguém passasse aqui e falasse assim, eu vou fumar ali, eu vou beber ali, só de ele pisar na calçada, o Espírito Santo pegar ele ali, ele se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade e o nosso coração. Nós precisamos agir, nós precisamos buscar mais do poder do Senhor, nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja genuína. Por isso eu quero dizer aqui, eu quero usar a frase do Dr. Wesley Duell, do livro Fogo do Avivamento, que por um acaso está aqui. Este livro aqui. Ele diz o seguinte, que Deus deseja ter e terá uma igreja que está em chamas com a sua presença divina e o seu poder. Quantos querem a presença do Senhor nas suas vidas? Quantos querem o poder de Deus nas suas vidas? Irmãos, eu vou repetir essa pergunta. Quantos querem o poder de Deus nas suas vidas? Quantos querem a manifestação do poder de Deus nas suas vidas? Nós queremos mais, nós devemos ter mais, devemos buscar mais do Senhor. Queridos, poucas coisas resistem ao fogo. O ouro, por exemplo, é um metal muito forte. Ele, com o fogo com alta temperatura, ele molda o ouro, molda o vidro, molda um monte de coisa aí que a gente vê por aí. O fogo, ele transforma. E o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas, ele vai nos transformar também. E ele vai nos moldar a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Apenas precisamos nos dispor. Nós não podemos viver de domingo em domingo, de quarta em quarta, de sábado em sábado, uma fantasia de estarmos na igreja buscando ao Senhor, sem fé, sem crer. Estamos aqui aprendendo a palavra de Deus a semana inteira, mas precisamos colocar a palavra do Senhor em prática, com fé. É com fé. Quando Elias estava diante dos sacerdotes de Baal, lá diante de Jezabel e de Acabe, aquele homem teve fé. E Elias era um homem igual eu e você. Ele teve fé. Havia 3 anos que não chovia em Israel, e ele manda os profetas de Baal testarem lá as madeiras e começarem a orar, e fazer isso e fazer aquilo, e não aconteceu nada. Veja, 3 anos e meio sem chover, água era então era algo valioso. E o que ele faz? Ele manda cavar, cava uns buracos aí, cava uns buracos bem grandes e coloca em madeira. E encham isso de água, que agora vocês vão ver o poder do verdadeiro Deus. E mal Elias abriu a sua boca, o fogo do Senhor consumiu aquele holocausto, aquele altar todinho. Se ele titubeasse, se ele não fosse um homem que conhecesse a Deus de verdade, se ele não tivesse fé, nada teria acontecido. Mas ali Deus respondeu a um ato de fé do profeta Elias. E eu sei que o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, e Ele pode responder ao nosso ato de fé, sim, quando nós clamamos a Ele com fé. Nós precisamos apenas insistir.
O mundo está difícil, a situação está difícil, está tudo muito complicado. O ceticismo está em todo... Nós, muitas vezes, não acreditamos em algumas coisas. Mas, irmãos, vamos buscar mais do Senhor. O fogo do Espírito é fogo consumidor. Ele queima o pecado e as coisas desnecessárias das nossas vidas. E quando somos esvaziados das coisas desnecessárias das nossas vidas, nós podemos preencher a nossa vida com fé. O fogo purifica, o fogo nos faz limpos e santos diante de Deus. O fogo nos alegra. É possível ficar triste na presença do Senhor? Não. Dá para ficar triste na presença do Senhor? Eu não consigo. Até diante do luto, até diante de um caixão, velório de crente, está lá todo mundo celebrando, cantando hino. Por quê? Porque é para o cristão, a morte não é o fim. Aí a gente vê diante do luto, você vai lá no cemitério, quando podia ter os velórios lá, aquela choradeira, aquele auê todo tal, tá tudo certo, não estou falando que está errado de chorar, nada disso. Mas aí você olha para uns malucos lá no canto, lá, com violão, cantando, louvando a Deus. Aí você chega lá, por quê? Tem até conversão em velório de crente, não é isso? Por quê? Porque a gente sabe que para a vida do crente não dá para ficar triste na presença do Senhor, mesmo diante do luto. O Espírito do Senhor, ele alegra-nos para a vitória. O fogo do Espírito amolece o coração do pecador, assim como ele faz com os metais. O fogo do Espírito também nos amolece. Às vezes nós somos duros na queda, mas se nós deixarmos o Espírito do Senhor agir na nossa vida, nós seremos amolecidos, e aí sim, o Senhor enche-nos de fé. E aí nós vamos poder, como eu já disse, nos esvaziar do eu, para que nós possamos nos encher dele. O fogo une. Já viram os metais depois de derretido? Dá até para misturar. Por que nós somos aqui, olha, todo mundo um diferente do outro, mas unidos? Porque o Espírito Santo do Senhor nos une. O fogo confere poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. O Espírito Santo está sendo derramado sobre as nossas vidas nesta manhã. O Espírito Santo está trabalhando entre nós nesta manhã. Assim nós precisamos entender e precisamos ser pessoas em chamas, precisamos ser gravetos. Esta igreja precisa ser uma igreja em chamas. Uma igreja em chamas sente a necessidade de buscar mais da presença de Deus. Nós acabamos de ler, se fendesses os céus e descesse. Irmãos, se houvesse uma coluna de fogo aqui agora, será que nós não seríamos consumados? Ou será que nós não sairíamos daqui correndo de medo, falando assim, não é de Deus isso? Aqui Isaías está relembrando lá atrás, quando Deus desceu na coluna de fogo e andou entre o seu povo. Isaías está lembrando disso e buscando mais. Essa deve ser a nossa oração, deveria ser a nossa oração. Senhor, fenda, abre as portas do céu e anda entre nós, passeia entre nós. A oração de Moisés, quando está lá chorando pelo seu povo, ele fala com Deus, mostra-me a tua face. Moisés agoniava querendo ver a face do Senhor, querendo ver a presença do Senhor, e ele pôde ainda aqui de longe contemplar um pouquinho da bondade do Senhor, mas essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso desejo, queridos irmãos. Precisamos viver a palavra e sermos uma igreja em chamas. Se é importante buscarmos a presença de Deus, nós precisamos buscar ser combustível de Deus. Uma igreja em chamas se prepara para o agir de Deus. E eu vejo que nós temos nos preparado. Deus não conhece limites e podia aproximar-se dos israelitas, salvando assim o dia e repetindo a história antiga. Eu quero ler com vocês Êxodo 19. Abra sua Bíblia comigo. É importante nos prepararmos, é importante estarmos prontos.
No fim do 3º mês que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes, olha aí o versículo 5, agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, serei minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Pedro vai reverberar isso daí. Vós sois raça eleita e sacerdócio real, propriedade adquirida com o sangue do Senhor Jesus Cristo, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Povo de sacerdócio, sacerdócio real hoje, gravetos para a glória do Senhor. Versículo 7, versículo 6. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Vai ao povo e prepara eles. E CT, precisamos nos preparar, precisamos nos guardar, precisamos nos santificar. Para quê? Vamos continuar o texto. Estejam prontos para o 3º dia, pois no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo ao redor do monte, dizendo: cuidado para não subir no monte nem tocá-lo. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. Versículo 16. No 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o povo, sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer-se estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Queridos irmãos, preparai-vos, porque o Senhor vai descer aqui sobre as nossas vidas como fogo, e seremos usados para a glória dele. É isso. Precisamos nos preparar, precisamos nos santificar, precisamos buscar mais a presença do Senhor. Deus está falando, Deus está sinalizando, irmãos. Precisamos nos santificar, precisamos nos preparar. Uma igreja em chamas se prepara, porque sente a necessidade de se preparar, sente a necessidade de jejuar, sente a necessidade de orar. Joel 2, 12 e 13 diz assim: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Não adianta você rasgar algo externo para o outro ver, mas rasgue o seu coração na presença do Senhor, porque é Ele que verá, é Ele que julgará, pois Ele é um Deus misericordioso. Convertei-vos ao vosso Senhor, ao vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo.
Uma igreja que jejua e ora, desfruta da misericórdia do Senhor. Irmãos, quando foi a última vez que você chorou pelo seu vizinho que está indo para o inferno? Quando foi que você chorou por um amigo seu que está indo para o inferno? Quando foi que nós sentimos tristeza por ver o bar lotado de gente indo para o inferno? Isso se chama apatia. O livro que nós estudamos aqui, do Craig Keener, dá um exemplo mais ou menos assim, né? Como que pode você ver uma família, um cantinho numa família, cheio de crianças ali brincando, e um caminhão desgovernado vindo em direção a eles? Você está vendo que aquele caminhão desgovernado vai acabar com a vida daquele povo, e você fica parado, olhando, sem fazer nada. É isso que nós temos feito. Nós não jejuamos por salvação, nós nos preparamos para evangelização, nós não nos preparamos para evangelização, nós não buscamos mais do poder de Deus. Quando as coisas acontecem, a gente tira sarro por causa do ceticismo no nosso meio. Irmãos, precisamos ser uma igreja em chamas, precisamos buscar mais do Senhor. Chega de viver um evangelho maltrapilho, chega de viver um evangelho falso. Nós precisamos buscar mais de Deus. Quando foi a última vez que você orou em línguas e começou a chorar na presença do Senhor por conta de outro, não por causa de você? Porque a gente ora pedindo por nós. A gente pede poder para nós, santificação para nós, poder para nós, pede bênçãos para nós, não é isso? Mas nós não nos preocupamos com aquele do lado. Quando foi que você orou e chorou por algum missionário que você não sabe nem o nome, que você nunca viu, que não sabe onde que ele está? E assim vai. Quando nós nos preocupamos com qualquer coisa que não fosse com a gente, irmãos, precisamos buscar mais da presença do Senhor e olhar e chorar arrependido pelos nossos pecados e pelo pecado dos outros. Ah, mas eu vou chorar pelo pecado dos outros? Chore. Moisés chorou. Jesus chorou pelo pecado dos outros. Jesus olhou para Jerusalém e ele chorou ao ver a incredulidade daquele povo. Será que Jesus tem se alegrado quando Ele olha para nós e vê essa dureza do nosso coração? Somos duros. As suas lágrimas, quando foi que nós choramos por arrependimento pelos nossos pecados? É duro essa palavra. Quando foi? Quando foi que a gente passou mais de 40 minutos em casa, em silêncio, chorando na presença de Deus pelos nossos pecados? Senhor, eu quero apresentar a minha vida, as minhas mãos, quando eu levantar as minhas mãos ao altar em adoração, eu quero levantar minhas mãos puras, mãos limpas e um coração puro. Quando foi que nós fizemos isso? As suas lágrimas, as lágrimas de arrependimento sincero, servem de combustível para o Senhor incendiar a sua vida com seu Espírito Santo. É o arrependimento, é o nojo ao pecado que traz o poder de Deus sobre as suas vidas. Menos de nós e mais dele. Aquele que ora e jejua é recompensado. Mateus 6, 17, 18 diz, né? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, porque ninguém precisa ver que você está jejuando, ninguém precisa ver que você está orando, não. Mas aquele que está vendo, o teu Pai, que está vendo em secreto, Ele te recompensará. Como que seremos recompensados? Alguns exemplos. Moisés, por exemplo, foi um homem muito usado por Deus. Ao Monte Sinai, Deus lhe deu os 10 mandamentos. Elias recebeu direção do Senhor, o poder do alto, ousadia. Ezequiel recebeu a cura para o seu corpo. Jesus, né, quando ele é batizado, ele sai jejuando e orando. O que acontece? Satanás vai lá tentá-lo e ele foi socorrido por anjos. Queridos, se Jesus foi socorrido pelos anjos, eu quero dizer para você que nós seremos socorridos pelo próprio Deus. Precisamos apenas nos colocarmos diante do Senhor. Quando estamos em chamas para Deus, iremos responder às necessidades dos nossos dias com oração e jejum. Acredito que muitos de vocês devem ter assistido aquele filme O Quarto de Guerra. Se não, assistam. É uma história muito linda, fantástica, maravilhosa, mas tem um momento que uma irmãzinha do coque,
fogo puro, bênção pura aquela mulher. Ela tem um quartinho lá na casa dela, onde ela vai lá e tudo ela ora. Tudo está lá, cheio de anotação. Ela ora por todo mundo. Em um determinado momento, ela resolve vender essa casa. E a pessoa que vai visitar a casa da compra, que também era um pastor, eles veem os cômodos. Nossa, que casa linda, que casa bonita, casa cheirosa. E quando ele entra naquele quartinho de oração, ele entra, ele olha, ele examina, ele volta, olha de novo, entra lá. E aí ele fala assim para a corretora: alguém orava aqui. Gente, que coisa louca, que coisa linda, que coisa fantástica. Será que alguém pode olhar para nós e dizer assim: esse é um filho de Deus, esse ora, esse paga preço para o Senhor, esse faz a vontade do Senhor? Já pararam para pensar nisso? Será que se alguém chega lá na sua casa, se alguém chega no seu trabalho, senta na sua mesa, pode dizer assim: nossa, esse lugar aqui está diferente, parece que é um crente que senta aqui? Já pararam para pensar nisso? A vida do crente em chamas, a vida da igreja em chamas é assim. Aonde nós estamos, o poder de Deus é sentido, o poder de Deus é visto, o poder de Deus é vivido. Irmãos, está na hora de nós vivermos o sobrenatural com o Senhor. Chega de mesmice, vamos buscar. Uma igreja em chamas se sente desconfortável com o mundo. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas deste mundo. Se alguém ama o mundo, não tem relacionamento com o Pai. O amor do Pai não está nele. É assim que funciona. O fogo de Deus no nosso coração vai queimar o nosso desejo para as coisas deste mundo. Se existe alguma coisinha lá no mundo que ainda tem tomado conta da gente, opa, está faltando mais de Deus na sua vida. Se alguma coisa neste mundo ainda te atrai, ainda toma o seu tempo, está faltando mais de Deus na sua vida. O prazer do crente não está mais no aqui e agora, mas está no agora com Ele e na eternidade com Ele. É isso, para isso que nós vivemos. Nós não podemos concordar e nem nos contentarmos com as coisas passageiras deste mundo. Nem toda a riqueza desse mundo, nem todos os likes, nem você ser o maior e o melhor youtuber de todos os tempos. Isso tudo é merreca para o que o nosso Deus tem para te dar. Nem toda a riqueza desse mundo vale a preciosidade de estarmos com o Senhor. Não dá liga. Querermos estar com Deus e estar no mundo, não dá liga, não combina. Ou seremos gravetos para botar fogo nessa geração e alcançarmos ela para o Senhor, ou seremos consumidos pelo fogo da condenação. Isso é fato. Ontem os jovens aqui nos deram um alerta muito grande. Ou nós mudamos muitas coisas nas nossas mentes, na nossa cabeça, para poder continuarmos pregando o Evangelho e segurarmos os nossos jovens, ou nós vamos perdê-los para o mundo. Porque o mundo se adapta, o mundo evolui, o diabo progride. O diabo é um expert em tudo, em comunicação, é expert nos desejos, nas ideias, em tudo. E muitas vezes a igreja é retrógrada. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós temos que trazer o modismo do mundo para dentro da igreja. Com o Evangelho não se negocia, nós não vamos atualizar a Bíblia, nós não vamos atualizar o Evangelho, mas nós podemos aprimorar a forma de aplicarmos a palavra do Senhor nos dias de hoje. É assim que funciona. Nós não podemos mais bobear, nós precisamos impactar a nossa geração. Nós, das gerações passadas, precisamos unir forças com a geração atual, um aprendendo com o outro e impactarmos o perdido aí fora. Nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas com perdoar estão morrendo, indo para o inferno, e nós estamos vendo, indo no velório, chorando lá no enterro, mas não estamos fazendo nada para mudar a situação espiritual dessas pessoas. E isso é responsabilidade nossa, é a responsabilidade que Deus deu para cada um de nós.
Ide e anunciai o Evangelho, ide e fazer discípulo. Se você não está indo, se você enquanto vai não está fazendo, você está em pecado, você está negligenciando o mandamento do Senhor. E se você não tem força para fazer isso, busque no Senhor, seja um graveto inflamado para anunciar a obra, a vitória do Senhor sobre o pecado. É isso que nós precisamos. Uma igreja em chamas vai atrás e cuida das almas. A igreja primitiva, ela estava em chamas. Marcos 16, 20 fala, né? Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Será que quando nós estamos indo, Jesus está sendo visto? Será que por onde passamos, Jesus está sendo visto? A igreja que está pegando fogo, a igreja que está em chamas, sai correndo, anunciando. Vocês já devem ter visto em filmes, né? Em desenhos, quando uma casa pega fogo, quando um lugar pega fogo, o povo que está dentro daquela casa sai correndo, não sai? Fogo, 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 anunciando para todo mundo, olha lá, está pegando fogo. Essa deve ser a nossa vida, sairmos anunciando, pegando fogo, anunciando o Evangelho do Senhor. Os dias são maus, meus irmãos, nós precisamos anunciar, nós precisamos ter amor pelos perdidos, eles precisam de Jesus. Não se contente você, porque está aqui hoje, tendo a sua salvação garantida por Cristo Jesus. Não se contente com isso. Se contentem em levar os seus amigos, seus irmãos, seus familiares para o céu junto com Ele. Não se contente com menos que isso. Não seja egoísta de só você querer ir para o céu, não. O céu foi feito para todos quanto aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E como ouvirão, como aceitarão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Façam como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, mas eu não sei o que fazer. O Senhor vai te inflamar, o Senhor vai te encher com o teu Espírito Santo, te dar ousadia para anunciar a palavra do Senhor. Uma igreja em chamas realiza grandes coisas para Deus. O poder de Deus se manifesta de várias maneiras para a sua glória. E é através da sua vida que pessoas serão salvas pelo poder de Deus que está em você. Nós não fazemos nada sem o poder de Deus. Pessoas são salvas, famílias são transformadas e a sociedade é restaurada quando uma igreja em chamas está realizando as grandes coisas para o Senhor. Aqueles que já são crentes, que se aproximam mais de Deus, quando uma igreja está realizando a obra do Senhor, os crentes que ali estão se aproximam mais de Deus, se aproximam mais dos seus irmãos, oram mais, jejuam mais, veem e vivem milagres, têm orações respondidas. É assim que Deus faz para uma igreja que está em chamas. Eu quero concluir mais uma vez lendo o texto de Isaías 64. Ó, se fendesse os céus e descesses. Ó, se o céu se abrisse, o Senhor descesse aqui agora, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo aquece os gravetos e faz a água ferver. Seja você o graveto que vai incendiar a sua casa, seja você o graveto que vai incendiar a sua igreja, seja você o graveto que vai incendiar lá onde você trabalha, seja você o diferencial, seja você aquele que será usado para a glória de Deus. Basta se dispor, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Se queremos ver nossa vida em chamas, nossa igreja em chamas, precisamos sair de cena e deixarmos o Espírito Santo preencher-nos com o seu poder. Pequenos gravetos podem causar grandes incêndios, então vamos incendiar este mundo, vamos incendiar esta geração. E eu encerro aqui com 2 Crônicas 7, versículo 3, que diz: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a sua casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Que Deus levante aqui homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, dispostos a serem gravetos e incendiar
esta geração. E se você quer mais do poder de Deus, se você quer ser este graveto, coloque-se em pé agora. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos clamar. Se você quer ser esse homem diferente,